Donald Trump sanciona o Brasil em 50% relacionado a taxas de importação. O que você imaginava? Se os Estados Unidos da América do Norte já começou o ano taxando a China em mais de 120%, foi taxando, foi ampliando esse processo, criando ali um aumento nas taxas, caracterizando o que? O protecionismo. O que você esperava que poderia fazer com um país menor que a China em relação ao potencial econômico? Não ia ser muito diferente disso que está acontecendo. Mas agora, neste caso, você deve ter acompanhado, você deve ter visto aí no meu Instagram, a carta disponibilizada pelo presidente norte-americano nas redes sociais, falando aí, iniciando a carta falando sobre a situação com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, em relação à forma como ele está sendo tratado nesse inquérito e nesse julgamento aí. Ele, que para Donald Trump é considerado então uma pessoa respeitada em boa parte do mundo e principalmente nos Estados Unidos da América. E por conta dessa situação, ou seja, por conta dessa problemática política, os Estados Unidos acabam então taxando o Brasil em relação à importação de produtos. E o que o Brasil exporta para os Estados Unidos? Quando alguém lá nos Estados Unidos, alguma empresa de pequeno, médio, grande porte, compra coisas do Brasil, o que os Estados Unidos importam do Brasil? Café, principalmente. Café, soja, petróleo e álcool anidro, o combustível. Claro que tem outros produtos como suco de laranja, leite, carne, mas esses são os principais produtos. Significa que os norte-americanos, a partir de 1º de agosto, se essa coisa toda continuar se desenrolando, os Estados Unidos, os estadunidenses, não interessa se é republicano, democrata, que se lasque, seja lá de direita, de esquerda, da diagonal, de cima, de baixo, a partir de 1º de agosto, vai pagar mais caro no café, vai pagar mais caro aí no petróleo, e tem mais uma montoeira de produtos, tá? O etanol lá nos Estados Unidos vai ficar 50% mais caro. Isso é uma medida protecionista? É uma medida protecionista com base em uma situação política, sobretudo em relação ao que está acontecendo na visão de Donald Trump e de alguns brasileiros com o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Interessante acompanhar isso tudo, porque ao longo dessa semana, algumas outras coisas também aconteceram. Então nós tivemos aí a reunião dos BRICS aqui no Brasil, com a recepção calorosa dos líderes aí das nações, seus representantes, e o governo brasileiro avisando para os Estados Unidos que aqui no Brasil, as questões brasileiras, nós lidamos aqui dentro. Essa foi a fala do presidente Lula. Você deve ter visto também aí no meu Instagram. A paz que vai nortear o comportamento da relação Brasil e Índia. A paz, o desenvolvimento e o combate à desigualdade. Por isso, nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Ora, se eu comecei a minha fala dizendo que comecei a aprender a gostar mais da Índia depois que eu li um livro chamado Esta Noite a Liberdade, em que contava a história da luta pela não violência do Gandhi, significa que hoje, aos 80 anos, continuo mais pacifista do que eu era naquele tempo. E nós não queremos paz, nós não queremos contencioso, o que nós queremos é fazer com que os nossos países possam progredir. Por isso nós também queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos. Não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidamos do nosso povo
E nós defendemos o multilateralismo porque foi o sistema que, depois da Segunda Guerra Mundial, permitiu que o mundo chegasse a um estado de harmonia que está sendo deformado hoje com o surgimento do extremismo. Esta reunião de hoje, ela vai simbolizar o fortalecimento da relação Índia e Brasil. Não são dois qualquer países, são dois países grandes, dois países que se respeitam e dois países que querem pura e simplesmente cuidar da melhoria da qualidade de vida do povo indiano e do povo brasileiro. E diante dessa situação, saiu também resultado de uma pesquisa de intenção de voto que daria aí, a maioria dos votos para Jair Messias Bolsonaro. Essa pesquisa saiu na segunda-feira, dia 7 de julho. Diante dessa situação, o presidente Donald Trump, que tem uma aproximação maior com Jair Messias Bolsonaro do que com o presidente Lula, até porque o presidente Lula, assim que o Trump venceu as eleições, já tinha anunciado também que possivelmente agora o que aconteceria nos Estados Unidos seria aí um governo seria um governo nazista disfarçado aí de republicano, já dá aquele dissabor gigantesco. Algumas falas também da primeira-dama, Janja Lula da Silva, mandando um recado para ex-ministros de Estado, tem a frase famosa dela falando aí para agora desafeto do Donald Trump, mas era ministro do Donald Trump, o Elon Musk, quando tem lá o pi, e o Elon Musk. Você deve ter visto também isso aí. Então, agora temos essa situação para lidar. O Brasil, se não estabelecer uma relação, dentro da diplomacia, uma relação em que vai ceder em alguma coisa, e eu já estou avisando aí que o Brasil não vai ceder, não vai arrefecer. O julgamento agora de Jair Messias Bolsonaro, agora é que vai acontecer. Isso se nesse exato momento o presidente Lula já não está também entrando em contato lá com o Supremo Tribunal Federal para entender o que eles podem fazer para amainar essa situação, para que então essa taxação não aconteça. Será que agora também, pensando por outro lado, os países dos BRICS, será que agora a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, a Indonésia, o Irã, a Arábia Saudita, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, será que agora eles vão, aquilo que os Estados Unidos não vai mais comprar do Brasil, esses países vão acabar comprando? Será que a China vai assumir isso tudo? Será que o Brasil vai ter problemas? A carne bovina que não vai ser exportada para os Estados Unidos vai ficar mais barata aqui? Será que o soja que não vai para os Estados Unidos vai para a China? Devemos lembrar também que nessa reunião de cúpula dos BRICS, a China fechou acordo com o governo brasileiro para a promoção de um corredor bioceânico, ligando a região norte do Brasil até o Oceano Pacífico, aí pela Cordilheira dos Andes. Agora os detalhes técnicos precisam ser acertados, mas a China já vem sinalizando isso há muito tempo mesmo. Inclusive, é uma questão que não depende de governo nenhum. A China tem essa característica de aproximar-se dos países para oferecer a eles ajuda. Mas será que agora a China vai ocupar esse espaço que os Estados Unidos vai deixar de lado? E se no 1º de agosto começar essas taxações, muitos empresários brasileiros vão acabar se prejudicando, e aí não interessa aqui no Brasil se você torce para o Lula, se você torce para o Bolsonaro, isso vai afetar o Brasil como um todo, vai afetar todo o território brasileiro, porque a cadeia de produtos exportados para os Estados Unidos é grande. A gente já vê hoje que o dólar teve um aumento significativo, só esse burburinho já fez o dólar aumentar, as bolsas de valores já começam a ter aí piripaques, e todo mundo aguardando, hoje dia 10 de julho, todo mundo aguardando quais serão
os próximos capítulos desta minissérie muito doida chamada 2025. Quem ficou para ver, viu o quê? Mas é isso aí, meu aluno e minha aluna. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não concordou com algo, quer debater, escreve aqui, comenta, coloque aqui no comentário que eu vou ler o comentário, ou então me chama lá no Instagram, @professor Thiago Pereira, que eu quero saber aí qual é a sua opinião sobre isso tudo. Beleza? Tamo junto, vamos pra cima e ó, vamos quebrar a banca. Beijo grande e até mais.